Graça e paz, bom dia. Fazer esse. Acho que aquele ventilador ainda está me virando as páginas do caderno, vou desligá-lo. Então, esse é o segundo domingo pela manhã de uma série de 3, talvez seja mais de 3. Agora fiquei com calor, mas vou aguentar um pouco aqui, né? Aí o que acontece? Eu falei no primeiro domingo para os irmãos que eu iria pregar uma série de 3 mensagens, pelo menos, mostrando seguinte coisa. No início da minha fé, vamos ver, de 77 para cá, dá 44 anos. Me ensinaram de lá para cá que a igreja iria ser julgada no tribunal de Cristo para conferir galardão, conceder galardão, né? Mas que não seria para condenação. Acontece que ao longo da minha caminhada, estudando a Bíblia, eu fui aprendendo que algumas coisas que me ensinaram no princípio não eram verdadeiras. E aí eu falo isso não condenando os meus mestres que me ensinaram naquela época, mas cada qual anda na luz que tem, né? Então, à medida que eu fui estudando e percebendo algumas coisas diferentes, é minha obrigação repassar para a igreja. Acho que não adiantou nada, está do mesmo jeito, é melhor desligar mesmo. Eu prefiro suportar o calor do que ficar virando as páginas aqui do caderno, né? Então, irmãos, no domingo passado, pela manhã, eu mostrei que o primeiro critério do julgamento da igreja no tribunal de Cristo, baseado na parábola das 10 virgens, é a santificação pessoal, né? Mostrei o azeite, a santificação pessoal. Então a nossa santidade pessoal, que significa a nossa medida de comunhão com o Espírito Santo, ou a quantidade do Espírito Santo, né? Porque quando a Bíblia fala de ser cheio do Espírito Santo, significa que você pode ser meio, ou abaixo do meio, ou acima do meio. Então existe graus de comunhão com o Espírito Santo, ou de que o Espírito Santo está em nós, como que o Espírito Santo sendo comparado com azeite na vasilha. Então a nossa santificação, ela está na direta proporção da nossa comunhão com o Espírito Santo. Eu sei que o padrão de pensamento natural é assim: se eu não matar, não roubar, né? Se eu não fizer nada errado, isso é a santificação. Isso não é verdade. A santificação é a nossa comunhão, nosso relacionamento com o Espírito Santo, né? Por isso que na oração apostólica, bênção apostólica, Paulo diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo. Agora eu me enrolei todo de um. 2 Coríntios 13:13, alguém lê aí? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. É isso aí, né? Então, a comunhão com o Espírito Santo é a santificação. E aí eu mostrei para os irmãos que a parábola das 10 virgens representa isso. O primeiro fator com o qual a igreja será julgada no tribunal de Cristo é a santificação. E está lá no texto e no contexto, como na de outras partes também, que a nossa comunhão com o Espírito Santo, ela provém da oração, né? Por isso que ela fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o vosso Senhor virá. Está repetido aqui no texto. Mas antes de dizer, hoje eu vou falar sobre o segundo critério do julgamento da igreja no tribunal de Cristo. E aí eu quero dizer que as virgens, aquelas virgens loucas, nécias, insensatas,
que foram reprovadas por falta de azeite, elas se perderam, né? O que significa, aí vem a questão, o julgamento no tribunal de Cristo não é só para conferir galardão, mas é também para aplicar condenação. As 5 virgens loucas se perderam. O contexto todo mostra isso, e o texto. Agora, antes de prosseguir hoje, eu vou dizer o segundo critério com o qual a igreja será julgada no tribunal de Cristo, eu vou falar hoje. Mas antes disso, eu quero repetir 2 pontos, né, que eu procuro falar embasado no que a Bíblia diz, para alguém dizer que isso é ideia minha, foi o que eu inventei. Não, eu vou mostrar que está no texto, né? Primeiro eu vou relembrar os irmãos que haverá um tribunal de Cristo. Então vamos ver o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, verso 10. 2 Coríntios 5, 10. Haverá um tribunal, né? Basta nós pensarmos o que é um tribunal. Um tribunal é um julgamento onde os réus são absolvidos ou condenados. Simples assim. E aí a Bíblia diz que Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos, né? Porque nós aprendemos que Jesus é o advogado. Realmente, ele é o advogado. Só que ele também é o juiz, né? Porque ele está preparado para julgar os vivos e os mortos. Deus constituiu Jesus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Então, no tribunal de Cristo, Jesus é o juiz. Acredito que nesse momento agora ele pode ser o advogado diante de Deus, né? Porque também a Bíblia fala que a palavra paráclitos, que é traduzida por advogado, é atribuída também ao Espírito Santo como consolador, né? Traduzida assim. Mas haverá um tribunal. Eu quero que vocês fixem na sua mente que haverá um tribunal de Cristo para julgamento da igreja. E aqui eu digo, aqui não é julgamento do mundo não, aqui é julgamento da igreja. Então, 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Quando ele diz todos nós, Paulo está dizendo eu e vocês, a igreja. E ainda dá uma dica aqui desse versículo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Haverá um tribunal de Cristo, né? Para que não fique só nesse versículo, que Deus sabe disso, que iria ser questionado, Romanos 14:10 é o segundo texto, para mostrar que haverá um tribunal de Cristo. Romanos 14:10, Paulo diz assim: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos, agora está dizendo de novo, todos nós, a igreja, havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Só aí, tribunal de Cristo. Então, mesma ideia, 2 versículos diferentes. Haverá um tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo, aí vem a questão, né? Hoje eu estou nesses dias agora observando o que está acontecendo no mundo, que a igreja deve se preparar para esse encontro com Cristo. Eu estou inclinado a falar muitas coisas a respeito da vinda de Jesus, né? E esse aqui é sobre isso. Ele virá para estabelecer esse tribunal, no qual a igreja será julgada. É interessante que a igreja será julgada na vinda de Jesus. E o mundo será julgado diante do grande trono branco, 1000 anos depois, diante do tribunal de Deus. Apocalipse capítulo 20. Mas vamos focar aqui. A segunda coisa que eu quero mostrar, estabelecido esse ponto, que haverá um tribunal de Cristo para julgar a igreja. Eu quero dizer o segundo ponto, que naturalmente é consequência do primeiro, que é: nós prestaremos contas da nossa vida a Deus, ou a Jesus. Esse caso aqui tanto faz, né?
Já imaginou isso, irmãos? Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu me preocupo, porque eu digo, peraí, eu vou ter que prestar contas da minha vida cristã no tribunal, nós vamos prestar contas. Então, vamos ler 2 versículos que falam da prestação de contas, aliás 3, né? Porque um depois eu vou citar. Então, assim, Romanos 14, você vê que está bem próximo aí do tribunal de Cristo, né? Romanos 14, 12, o tribunal de Cristo está no verso 10, agora veja o verso 12. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, ele diz, o tribunal de Cristo será estabelecido para que cada um de nós, os crentes, a igreja, preste contas. Preste contas. Você está preparado para prestar conta da sua vida cristã? Porque os nossos pecados são perdoados quando nós cremos em Jesus. Mas e a nossa caminhada cristã? Você está preparado? Eu pergunto para mim mesmo, eu estou preparado para prestar contas dos meus atos durante a minha vida cristã? Porque é isso que vai ser pedido contas. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esse aí é o primeiro versículo, né? Sobre essa questão. O outro versículo que está, e aí eu vou pedir a ajuda dos irmãos que estão com a Bíblia, a Nova Versão Internacional, porque eu já percebi que nessa minha versão aqui não está dessa maneira claro, né? Mas na Nova Versão, a NVI, está claro lá. Alguém pode ler Hebreus 4, 13? Cadê? Os meninos estão colocando ali? Não tem não, né? Tudo bem, deixa lá, deixa sem mesmo. Eu acho que até eu fui que disse para não colocar, né? Alguém pode ler Hebreus 4, 13? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Pois é, não é por isso que eu estou dizendo, é a Nova Versão Internacional. A minha Bíblia está assim também. Como é que é? Na Nova Versão NVI está do jeito que eu estou querendo aqui. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Exatamente, é isso aí. A Nova Versão Internacional, a NVI, e outras versões diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, haverá o tribunal de Cristo para julgar a igreja. Nesse tribunal, nós iremos prestar contas, não é de tudo que nós fizemos na vida, não. É de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer durante a nossa caminhada cristã. Eu me converti aos 24 anos. Os meus 24 anos de vida do mundo, não vou prestar conta, porque no dia que eu criei em Jesus foi perdoado tudo. Agora, de lá para cá, eu vou prestar conta da minha vida cristã. Você se converteu no dia 30 de julho de 1977, em Maceió, Alagoas, na Igreja Batista Nova Jerusalém, eu acho. Se os irmãos de lá estiverem me ouvindo, vão saber, né? De lá para cá, vamos prestar conta agora. O que você fez com a sua vida cristã? Isso aí é o que vai ser julgado. Agora vamos voltar para Mateus 25. Mateus 25 é assim: o segundo critério pelo qual a igreja será julgada no tribunal de Cristo, na prestação de contas. E aí, está na parábola dos talentos, né? Nós conhecemos essa parábola como parábola dos talentos. Nessa parábola dos talentos está o segundo critério pelo qual nós seremos julgados diante do tribunal de Cristo, a nossa prestação de contas. Eu vou ler um versículo aqui nessa parábola, que eu ainda não li a parábola toda aqui, mas aqui, ó. Vamos ver, Mateus 25. Verso 19. Né? Quem não conhece ainda, depois vai entender, mas quem já conhece sabe o que eu vou dizer agora. Mateus 25, 19, olha só. Muito tempo depois,
veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Está dando uma cacofonia, como é que é? Microfonia. Mas, então, irmãos, olha só. Na parábola dos talentos está o segundo critério pelo qual nós vamos prestar contas diante do tribunal de Cristo. Critério que a igreja será julgada, e aqueles que não forem aprovados nesse critério serão condenados. Essa que é a questão. Eu sei que muitas vezes, né, nós, os pregadores, nós tentamos assim dourar a pílula, né, não amedrontar os irmãos, mas só que nós não podemos torcer a palavra de Deus. Nós não podemos enganar os irmãos. Eu podia dizer aqui, irmãos, não se preocupe não, que no tribunal de Cristo ninguém vai ser condenado não. Talvez vai pegar alguma repreensão, mas não vai ser condenado não. Só que não é o que os textos estão dizendo. E eu tenho que ser sincero com os irmãos. No julgamento do tribunal de Cristo será para condenação e para salvação. É nesse sentido que nós estamos sendo salvos, né? Então, eu vou logo dizer para os irmãos qual é o critério. Serviço. O segundo critério pelo qual a igreja será julgada no tribunal de Cristo é serviço. Serviço para o reino. Serviço para o reino de Deus. E vejam que o primeiro critério, que é a santificação, não é serviço. O comentarista diz assim: as 10 virgens esperavam o noivo. Os 3 servos trabalhavam. Então o segundo critério é serviço para o reino. Aí eu pergunto, todos nós estamos aqui. Eu estou aqui feliz da vida, porque eu estou podendo pregar para vocês, porque esse é o meu serviço para o reino. E eu faço questão, quando eu não estou trabalhando para o reino de Deus, eu fico preocupado, porque eu estarei como que prevaricando na minha obrigação de trabalhar para o reino de Deus. E aí vem a questão, olha. Oração é uma forma de serviço para o reino de Deus. Lembra Mateus 18:1? Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí contou a parábola do juiz iníquo, né? Então vamos lá, agora vamos ver a parábola. Só quero lembrar os irmãos o seguinte: a Bíblia é difícil de interpretar, não se iluda. A Bíblia é difícil de interpretar. Tem muitas coisas que é fácil, é só literalmente você ler. Agora, há muitas coisas na Bíblia muito difíceis de interpretar, e que nós só iremos entender com o tempo e na medida dos nossos dons espirituais que o Espírito Santo nos deu, e na medida que o Espírito Santo for revelando. Aí eu quero dizer para os irmãos, na minha caminhada de 44 anos de vida cristã, que nós temos que educar as parábolas, né? As parábolas não são uma verdade literal. As parábolas são uma comparação. Então nessa parábola dos talentos aqui, quando Jesus usa a palavra talento, não é literalmente talento, né? Vamos ver aqui. Olha como é que começa o capítulo 25, verso 1 de Mateus. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Será semelhante. Aí vem o verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para uma terra, para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. Então ele não está dizendo, aí nós podemos nos enganar na interpretação da parábola, se nós tomarmos literalmente os elementos da parábola e não percebermos o significado espiritual ao qual a parábola está se referindo. É tanto que nós entra no linguajar natural, né? Tipo assim, nós temos que entender o que são os talentos. Até assim, essa pessoa é talentosa, né? É derivado dos talentos ali. Só que essa questão dos talentos
Jesus está usando uma comparação do mundo dos negócios, talvez da época, né? Com certeza era o mundo dos negócios da época, para ensinar uma realidade espiritual, que de certa maneira o princípio está contido na literalidade da parábola, mas de certa maneira não tem nada a ver com talento. Aí eu vou logo adiantar, porque não vai dar tempo eu chegar lá. Tem a ver com dons espirituais, né? Eu acho que agora de manhã não vai dar tempo eu falar sobre os dons espirituais, que estão em 1 Coríntios capítulo 12 principalmente, e por isso que eu já vou adiantar. Os talentos aqui representam os dons espirituais. É claro que na comparação com o mundo dos negócios, com os talentos, a gente pode entender o que significa os dons espirituais. Então veja que esse homem, ele está dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que foi fazer uma viagem para fora da sua terra, né? E chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Os bens. Aí ele diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Agora vamos ver o que são talentos. Aí eu vou dizer para vocês aqui o que é realmente talento. Naquela cultura onde Jesus proferia a parábola, Jesus contava a parábola assim: ele pegava elementos da vida cotidiana do povo e ele usava como comparação, analogia das coisas espirituais que eles não entendiam. Então, naquele mundo dos negócios, talento, irmãos, era assim, baseado em moedas de ouro. Podia ser moeda de prata, mas acredito que, como ele não especificou aqui, é ouro. Então, um talento pesava 35 quilos. Então você já imagina aí, uma pessoa pegar 35 quilos de ouro e transformar em moedas e colocar num saco. Aí você teria um saco de 35 quilos de moedas de ouro. Você acha que era pouco dinheiro? Eu acho que era muito dinheiro. 35 quilos de ouro transformados em moedas e colocados num saco. Essa questão do peso eu comparo muito o seguinte: como eu trabalhei muito como ajudante de pedreiro, eu sei que um saco de cimento pesa 50 quilos. E um saco de cimento é muito pesado, que talvez hoje eu não consiga mais erguer um saco de cimento para carregar, como fiz muito na minha juventude. É muito pesado um saco de cimento. E se o saco de cimento é de 50 quilos, 35 quilos de ouro mais da metade de um saco de cimento, porque seria 25, eu acho que seria uma espécie assim de 2 terços. Você queria isso? Um saco de moeda de ouro pesando 35 quilos? Foi essa quantia aqui que o último servo recebeu. 1 talento, 35 quilos de ouro. O segundo servo recebeu 2 talentos, 70 quilos. Já imaginou? 70 quilos de ouro, mais de uma saca de cimento, só de ouro, num saco, moedas de ouro. Foi o segundo servo que recebeu isso aí. E o terceiro servo, que recebeu 5 talentos, 175 quilos, dá mais de 3 sacas de cimento. Eu acho que dá vários sacos de moeda de ouro. É uma fortuna. Só o primeiro servo com 1 talento só já era uma fortuna. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nós, a igreja, porque será a igreja que será julgada, cada um de nós, aí vem a questão do entendimento, né? Cada um de nós, os crentes, recebemos de Deus dons espirituais, né, que são chamados de carismas. É interessante que a carisma, a nossa linguagem, ela é muito assim, Satanás ele modifica muito a linguagem para nos enganar, né? Mas cada crente recebeu um dom espiritual, que é um carisma, ou seja, uma capacitação dada pelo Espírito Santo para trabalhar para o reino. Santidade não é um dom. Santidade não é um dom. Porque santidade, que é a nossa comunhão com o Espírito Santo, ela é comum a todos os crentes.
Todos os crentes podem ter a comunhão com o Espírito Santo. Eu queria até dizer assim, que quiser, mas é muito difícil dizer isso, porque eu acho que todos querem. Agora, se estamos dispostos a pagar o preço dessa comunhão, é diferente. Agora, os dons espirituais, os carismas, acho que é carisma, tá? Dons. Os dons espirituais que o Espírito Santo distribui a cada um como quer. Diz lá, né? 1 Coríntios diz assim: o Espírito Santo distribui os membros do corpo como Ele quer. Cada um de nós tem pelo menos um dom espiritual. Aí, por exemplo, e para que ele nos deu dons? Para trabalhar para o reino? Essa que é a questão. O segundo critério que será usado no julgamento da igreja, do tribunal de Cristo, será serviço para o reino. E aí vem: ah, mas eu não recebi nenhum dom. Bom, se você não recebeu nenhum dom, é porque você não é crente. Ah, eu sou crente, então eu recebi algum dom. Pode ser que você não saiba qual é o seu dom ainda, porque tem dom que é difícil de saber. Por isso que Paulo faz toda aquela discussão em 1 Coríntios assim: olha, se alguém falar em línguas, todo mundo vai saber que a pessoa tem o dom de falar em línguas, ou se profetizar, né? Mas tem alguns dons que não são auto-evidentes, é difícil de saber. Só ao longo do tempo é que as pessoas vão descobrir se você tem esse dom ou não. E geralmente, quem descobre o dom que nós temos não somos nós, são os outros. Porque Deus conhece muito bem a natureza humana. Muitos cristãos, desonestamente, gostariam de ter determinado dom, mas não tem. Mas eles, como eles gostariam, dizem: eu tenho dom. Aí eu estava até pensando hoje, rapaz, eu acho que os irmãos já enjoaram da minha cara, né? Eu não vou pregar muito lá para os irmãos não, porque já enjoaram da minha cara, vou botar outras pessoas para pregar. Depois eu pensei assim: peraí, mas e se for o meu dom? Aí eu fiquei pensando: e o ministro de música? Ah não, o ministro de música, os irmãos já enjoaram da cara do ministro de música, então cada culto vamos botar um ministro de música diferente. Ou então vou fazer uma escala na igreja, cada dia vai ser um ministro de música diferente, cada um dos irmãos vai dirigir o louvor. E isso é razoável? Não é. Ninguém enjoa da cara do ministro de música, é o dom dele. Tem que ser ele mesmo, porque Deus deu o dom. Se eu fosse, por exemplo, eu gostaria de ser cantor, mas não sou. Quando eu estou cantando assim, junto com os irmãos, a minha voz está junto com a voz dos irmãos, eu acho a minha voz fenomenal, eu faço até aqueles. Afinal, eu fui treinado 4 anos no coral do seminário. Nosso regente vinha dos Estados Unidos, o melhor regente da igreja vinha dos Estados Unidos, e eu passei 4 anos no coral, fiz curso de música no seminário. Então, quando eu estou reunido com os irmãos cantando, chega, eu vou assim naqueles, era tenor, contralto, soprano, baixo, barítono. Só que não é o meu dom. Bota eu para cantar só para ver, é o maior fracasso. Então, irmãos, aí eu digo: se o meu dom for o ensino da palavra de Deus, toda vez que eu não ensinar, eu estou me omitindo, eu estou prevaricando. Aí eu vou botar uma pessoa que não tem o dom para fazer o meu papel. Pode ter até irmão que não gosta do meu ensino e da minha pregação, mas isso não tira de mim a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, porque Deus vai me pedir contas por isso. Então, os talentos, Jesus comparou os dons com os talentos. Talento era dinheiro, literalmente era dinheiro da época, que não tinha papel moeda, era moeda de ouro. Agora, as lições que nós podemos tirar. Aí vem essa questão da prestação de conta, né? Verso 19: muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Vai ter uma pedição de conta aqui. Eu fico imaginando, né, que no tribunal de Cristo, Jesus vai chegar assim e dizer assim: irmão João, vou inventar aqui uma hipótese, irmão João, quanto tempo você tem de crente? Bom, eu passei 1 ano sendo crente lá na Igreja Batista da Fé do Calafate. 1 ano de crente? Sim. Qual foi o serviço para o reino que você prestou?
Ah, não sei, eu não fiz nenhum serviço para o reino, não. Mas você não recebeu um dom? Pode até ter recebido, mas eu não sei qual é, não. Aí, irmão, o irmão aí está em mau lençol, né? Porque nós temos que saber qual é o dom que nós temos. Porque se eu disser assim, todo culto eu vou cantar, eu estou perdendo tempo. Eu não vou prestar conta por cantar. Então, cada um tem que descobrir qual é o dom que tem. Qual é o seu dom, irmão? Ah, eu sinto que o meu dom é varrer a igreja. Perfeito. O Espírito Santo vai te capacitar para varrer a igreja. Não vai ter dor no nervo ciático, não vai ter dor não sei mais aonde. Você vai prestar conta por varrer a igreja. E você, irmão, não, o meu dom é ser o zelador da igreja, né? Que não é só varrer, né? Então o seu dom, Deus vai chamar, e assim, Jesus vai dizer no tribunal: presta conta da sua mordomia. Lembra que Lucas diz isso, 16. Presta conta da sua mordomia. Como foi que você zelou lá? Bom, eu realmente fiz isso, muito bem. É isso, você vai julgado por você ter trabalhado para a igreja. Mas qual é o seu dom? Intercessão. Eu ainda tenho uma certa dúvida, irmão. Será que existe o dom de intercessão? Não sei. Eu li tantos assim, homens mestres ilustres, né, dizendo assim: olha, o dom de intercessão. Eu ainda tenho assim, mas será que existe o dom de intercessão? Mas intercessão não é obrigação de todos os crentes? Eu acho que é obrigação de todos os crentes, mas assim como também tem o dom de fé, e todo crente tem que ter fé, mas tem uns que tem mais do que os outros porque tem um dom. Eu acredito que tem pessoas que têm um dom de intercessão, que é o seguinte: não é que os que não têm o dom não têm a obrigação de orar. Já vimos que todo crente tem a obrigação de orar. É serviço para o reino orar. Mas quem tem o dom específico de intercessão, a vida dele é orar. Ele vai passar. Eu tinha um amigo meu que dizia assim: pastor, eu passo 10 horas orando. Eu disse: meu Deus, rapaz, é melhor tu orar só 5 horas e passar mais 5 horas lendo a Bíblia. Mas não sei, é o dom dele. Então, se a pessoa tem um dom de intercessão, o serviço para o reino dela é orar. Aí ela terá que ter tempo para ficar trancada no local orando. Agora, se o serviço dessa pessoa for evangelizar, é interessante na relação dos dois ministeriais, é assim: Deus colocou na igreja, em primeiro lugar, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres. Mas tem outras relações que o segundo lugar é evangelista, né? Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui são dons pastorais, né? A gente chama de ministerial por uma força do hábito, mas são dons pastorais para cuidar do rebanho. E aí, mas os outros dons, tem o dom de contribuir, o dom de repartir, o dom de socorro. E se você tiver esse tipo de dom, você vai prestar conta por esse dom. Por mais que o mundo se escandalize, né, porque dinheiro, a igreja só quer saber de dinheiro, os pastores só querem saber de dinheiro, não estou nem aí porque o mundo pensa, quer saber o que a Bíblia diz. E eu creio que existe um dom de contribuir, que é o dom de repartir. Tem pessoas que foram chamadas para sustentar financeiramente o ministério. Qual é a função delas? Sustento financeiro do ministério. O que Deus fez? Deu dons, que é o caso literal desses talentos aqui, que a pessoa que recebeu 5 talentos, 175 quilos de ouro transformado em moedas, ela saiu para negociar, era um empresário, era um banqueiro, e multiplicou os seus talentos. Há pessoas que receberam o dom de empreendedorismo, de ser empresários tremendos, que a função delas é sustentar financeiramente. Esse é o dom delas. E no dia do julgamento do tribunal do Cristo, Jesus vai chamar: você, fulano, Senhor, eu não trabalhei nada, eu só dava dinheiro para sustentar o ministério. Esse era o seu serviço para o reino. Aí se nós fôssemos lá, na relação de dons de 1 Coríntios capítulo 12, está lá, que a um tem a palavra da sabedoria, é um dom.
A outra, a palavra do conhecimento, é um dom. A outra, aí vai lá, né? Discernimento de espírito, fé, sinais e maravilhas. Se você quiser anotar, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Tem uma relação de dons espirituais. E a partir do verso 28 a 30, tem outra relação de dons. 1 Coríntios. Tem outros textos que falam de dons também, mas não vai dar tempo aqui, né? Então, mas eu quero me ater à moral da parábola, irmão. Por quê? A moral da parábola é o segundo critério de prestação de contas no tribunal de Cristo, julgamento da igreja, é serviço para o reino. Dom de evangelista. Não, tem pessoas que têm um dom tremendo de evangelista. Eu conheço algumas pessoas que têm um dom de evangelista. Essas pessoas que têm um dom de evangelista, geralmente elas têm uma ousadia tremenda. Elas chegam para qualquer um com a maior autoridade e testemunham do evangelho de Jesus Cristo para qualquer um. Geralmente chega para o governador, né? Às vezes são homens simples, mas eles têm tanta autoridade nessa área que eles chegam para o governador e evangelizam o governador na maior simplicidade, naturalidade. Agora, quem não tem medo, né, de evangelizar determinadas pessoas, né? Mas é por causa do dom. Qual é o grande problema dos dons espirituais? É assim. Eu sou uma pessoa assim, que eu sou uma pessoa assim muito, eu gosto muito de estudar, adquirir conhecimento. Eu tenho assim, desde criança eu tenho uma sede por acumular conhecimento. Ultimamente eu estou até com problema de sentimento, porque eu estou acumulando muito conhecimento através do YouTube. Essas pessoas, tem gente, eu sei que tem uma guerra no ar, mas a guerra é assim. As redes sociais são um perigo, porque pessoas elas espalham mentira pelas redes sociais. Isso é mentira. As mentiras vão ser espalhadas de qualquer maneira, seja pela televisão, seja pelo livro, seja pela revista. O mundo está cheio de mentira em todo lugar, até dentro da igreja. E as redes sociais é só uma parte disso. As redes sociais têm mentiras e verdade como em todo lugar. Agora, as pessoas astutas que querem silenciar as redes sociais, elas jogam essa acusação: vamos censurar as redes sociais porque é fake news, é mentira. Não é verdade. As redes sociais são boas porque jogam mentiras e verdade. Nós que julguemos. Eu assisto, o conhecimento que me vem pelo YouTube, as redes sociais, é de todo tipo. Só que eu, pela escritura, pelo conhecimento que eu tenho da escritura, eu faço filtro. Então, irmãos, o perigo grande perigo da prestação de conta, serviço para o reino, você perder tempo com coisa para a qual Deus não lhe chamou, você perder tempo querendo fazer coisa que Deus não lhe capacitou, e negligenciar o dom que Deus lhe deu. E Ele deu para a edificação da igreja. Então, eu acho interessante que na minha Bíblia está marcado, toda a Bíblia marca assim. 1 Coríntios capítulo 14, que é um longo capítulo, onde Paulo compara o dom de línguas e o dom de profecia. Eu marco todas as vezes que a expressão está assim, para edificação. A palavra edificação está repetida muito nesse texto. Eu grifo, né? Eu marco na minha Bíblia a palavra edificação. Então, os dons foram dados para a edificação da igreja. Mateus 16, 18, Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está edificando a igreja dele. Como é que ele está edificando? Por meio dos dons. Aí a gente vai ler no Velho Testamento a construção do tabernáculo e a construção do templo de Jerusalém. Deus deu sabedoria para alguns homens para fazerem obras de arte, as obras de arte do tabernáculo e do templo. O Espírito Santo encheu de variada sabedoria na arte de fazer aquelas coisas. Foi o Espírito Santo para que eles pudessem fazer. E eu vi lá que tinha pedreiros, carpinteiros, não tinha eletricista, porque eu acho que não tinha inventado esse negócio lá, né? Mas todo tipo de habilidade específica para edificar o templo ou o tabernáculo. Foi o Espírito Santo que capacitou homens para fazer aquilo. É uma figura da igreja.
Na igreja, Jesus está edificando a igreja. O que é edificar? Construir. E ele deu para cada crente uma habilidade para contribuir na edificação da igreja. Você tem que descobrir qual é o seu dom. Eu perguntei à minha neta esses dias: você vai querer ser o que quando crescer? Ela falou: eu gosto muito de desenhar. Aí eu disse: então o que você vai fazer? Ela disse: quando eu crescer eu vou desenhar uns quadros. Eu falei assim: então esses quadros vão ser assim famosos, você vai vender tipo assim por 1 milhão um quadro desse. Claro que eu estava brincando com ela, né? A criança daquela não sabe ainda qual foi o dom que Deus deu para ela, não sabe. Mas ela tem desejo de ser desenhista, pintora. Leonardo da Vinci, quem mais? Os famosos pintores da Renascença italiana, Picasso, Miguel Ângelo, Van Gogh, todos esses caras famosos aí, eles tinham o dom. Agora, os dons aí tem mais. Alguém me pergunta, né? Os dons, eles são naturais ou sobrenaturais? A minha opinião, os dons tanto são naturais como são sobrenaturais. Por exemplo, vocês acham que eu adquiri um desejo enorme de adquirir conhecimento só depois que eu me converti? Não. Desde que eu me entendo de mim como criança, eu tinha uma sede de conhecimento, eu tinha sede de ler. Na minha casa não tinha livro, eu estava até atrás de lista telefônica para ler. Mas, enquanto o Espírito Santo não vem habitar em nós, esses dons estão adormecidos. Uma pessoa cantora, ela já nasceu com aquele dom, ela canta. Só que enquanto ela canta no mundo, sem ser convertida, o cântico dela não glorifica a Deus, não tem um componente de vida, não é espiritual. Mas quando o Espírito Santo entra nela na conversão, traz vida, aviva, né? Desperta, ressuscita o fator espiritual do espírito dela. E aí o dom que ela já tinha se modifica. Aí o poder do Espírito Santo se manifesta no cântico. Então, irmãos, urge que cada um descubra qual é o dom que tem. É claro que hoje não vai dar, por isso que eu estou dizendo que talvez não seja 3 mensagens. Talvez eu faça uma mensagem só sobre dons espirituais, porque os irmãos precisam saber. Se eu fosse perguntar a cada um dos irmãos aí qual é o dom que cada um tem, provavelmente pouca gente saberia qual é o dom que tem. Aí eu digo mais: os dons que você tem são os outros que vão dizer. Alguém da igreja vai chegar para você, as pessoas mais experientes da igreja, que tenham mais discernimento, elas vão chegar para você e vão dizer: percebo que você tem um dom tal. Porque se você mesmo for decidir qual é o dom que você tem, você corre o risco de ser enganado pelo seu coração enganoso e dizer que tem um dom que na verdade você não tem. E o exercício do nosso dom glorifica a Deus. Então, na parábola aqui, vamos ver. Esse homem viajou para uma terra distante e ele chamou 3 servos e deu para cada um deles negociar 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. E quando ele voltou, ele pediu contas, presta conta. Vocês sabem que o primeiro servo disse: Senhor, aqui está, os 5 talentos que o Senhor me deu, eu multipliquei, tem 10 agora. Aí o Senhor disse assim: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí veio o segundo e disse: Senhor, tu me deste 2 talentos, eu negociei e ganhei mais 2, está aqui 4. O Senhor disse a mesma coisa, né? Bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí veio o terceiro servo: irmão, olha, eu tenho até medo de ler a prestação de conta do terceiro servo, porque a situação do terceiro servo, que foi o que recebeu menos, ele foi reprovado. E aí, a questão é que essa história termina da seguinte maneira, olha só. Verso 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que significa isso? Perdição, condenação.
Mas ele não recebeu um talento, recebeu, quer dizer que ele recebeu um dom. O que ele fez? Ele negligenciou, ele não exercitou o dom. Às vezes eu fico pensando que a culpa às vezes não é nem dos irmãos, às vezes é da igreja, do sistema da igreja, do pastor. Eu lembro que antigamente tinha irmãos que faziam solo da igreja, né? E tinha irmão que tinha um dom de cantar tão maravilhoso que quando aquela pessoa cantava, chega toda a igreja ficava edificada, chega a igreja, edificava a igreja, a pessoa tinha um dom para cantar. Só que hoje não existe mais na igreja essa prática de alguém cantar. Eu pergunto, Deus retirou o dom de cantar da igreja? Não. Mas o sistema da igreja anulou o dom. Não há mais a oportunidade da pessoa cantar. Aí eu pergunto, aí quando chegar no dia lá da prestação de conta, eu te dei o dom para você cantar na igreja, você cantou, o pastor não deixou, o sistema da igreja não deixou. Bom, então você canta no banheiro, vai lá para o banheiro e canta. Vai lá para o campo, canta, os pássaros vão ouvir. O exercício do dom é que aperfeiçoa. Quem me conhece sabe que eu não perco a oportunidade para pregar. Por quê? Para aperfeiçoar o meu ensino. É claro que o dom não é assim. Deus nos dá, Ele nos dá a matéria-prima, Ele nos dá o diamante bruto, mas pelo esforço e pelo treinamento, nós temos que aperfeiçoar o dom. E pela comunhão com o Espírito Santo dinamiza, energiza o dom. Eficácia, essa é a palavra. Então, tem muita coisa aqui que não deu tempo de falar, mas eu quero terminar com um ponto seguinte. Observe que nesta parábola dos talentos, não é especificado o tipo de serviço. Por isso que eu estou usando os dons, que o tipo de serviço que o servo deve fazer, literalmente, estão lá nos dons espirituais. Não está na parábola, porque na parábola está só a comparação, e a comparação é fazer negócio com moedas de ouro. E aí vem, a recompensa também não está especificada na parábola. Por quê? Por isso que eu repeti aqui, olha, quando o servo chegou, ele disse assim: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas ele não diz qual é a recompensa. Ele diz que o servo foi aprovado, mas não diz qual é a recompensa. Mas eu quero dizer para os irmãos onde é que está, como é que vai ser a recompensa. Quem conhece a Bíblia sabe que em Lucas 19, 11, existe uma parábola chamada a parábola das 10 minas, que a moral daquela parábola é muito semelhante à dos talentos, embora não é a mesma parábola. Lá tem outros enfoques, mas eu quero dizer que na conclusão da parábola das 10 minas, o que o Senhor falou para aqueles 10 servos, aquele deu uma mina para cada um. E aí eu digo, mina também lá é dinheiro, é moeda de ouro. Revela qual é a recompensa que o servo receber. Então vamos lá para Lucas 19, 11. Observe que as palavras do Senhor são muito semelhantes ao Senhor da parábola dos talentos. Do começo, ele só muda no fim para dizer qual é a recompensa. Olha só, Lucas 19, 17. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Mesma coisa lá para que ele disse. Agora observa o que ele diz agora: sob 10 cidades terás autoridade. Agora ele especificou qual é a recompensa. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. Agora ele disse qual vai ser a recompensa. Aí eu estou dizendo, e isso aqui agora é literal. Aí eu fiquei pensando, rapaz, o que ele está? Se ele disse assim, olha, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, e a recompensa foi autoridade sobre cidades, eu digo, então a qualidade do serviço é igual à qualidade da recompensa. Ou seja, quando os servos receberam autoridade sobre cidades para governar a cidade, eles seriam o rei daquela cidade. É porque
o serviço que eles tinham que fazer aqui na terra era um serviço do mesmo padrão. Ou seja, eu fiquei pensando assim, eu vou usar a palavra célula, né? Vamos usar aqui a pastora Sumeia aqui, Benaías, estão liderando célula, né? Você está liderando uma célula. Esse é o serviço do reino. E se você for aprovado na sua liderança da célula, né? Se você for aprovado no pouco que você está ali, de certa maneira, você é o rei daquela célula. Da mesma maneira como o rei, ele é autoridade sobre aquelas cidades, no caso do governador do Acre, porque são 10 cidades que ele tinha autoridade agora, o governador do Acre. Então, descendo o nível para o pouco que ele foi fiel, uma célula, 10 pessoas. Você vai governar essa célula como rei. Só que aqui vem a questão da maturidade, né? A pessoa que lidera a célula não é o rei da célula nem a rainha. São servos, né? Porque o padrão do governo de Deus é apacentar, né? A figura do Messias, em Miqueias 5:2, Mateus transforma na figura de um pastor. Ele há de apacentar o meu povo de Israel. É para apacentar, querer dominar aqueles que estão debaixo da sua autoridade. É carnalidade e imaturidade. Líderes imaturos querem escravizar e dominar as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Mas o julgamento será naquele dia. Aí Jesus vai dizer assim: assim como você foi fiel no pouco, ou seja, você governou bem, pastoreou bem essa célula de 10 pessoas, você vai receber um serviço agora igualzinho a esse. Você vai ter autoridade sobre 10 cidades, para fazer a mesma coisa que você fazia naquele pequeno grupo lá. Aí eu fico imaginando assim, o pastor de uma mega igreja. Vamos imaginar um pastor de uma igreja de 5.000 pessoas, né? Se ele foi aprovado, eu acho que Jesus vai dizer para ele assim: olha, 5.000 pessoas na sua igreja era pouco, mas você estava sendo colocado à prova. Como você foi aprovado, você vai ser tipo assim, presidente do Brasil. Porque o pouco é isso aqui, a recompensa será o pouco aumentado, multiplicado. Mas precisa ser aprovado do tribunal de Cristo, né? E aí eu já estou terminando, porque eu realmente pretendia parar 10 horas. Mas ainda faltou um aspecto, que talvez em outra oportunidade eu vou falar para os irmãos, que é, vou só dar o toque agora para os irmãos já. A palavra que é usada em Mateus 25:14 é: chamou 3 servos, chamou os seus servos. Aí deu 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro. Aí eu queria, a palavra servo aqui é a palavra doulos, e a palavra doulos significa escravo. E eu tenho ali anotado os versículos da Bíblia, de Gênesis, começando de Gênesis, em que qual era o serviço de um escravo, que é o mesmo serviço que o Adão recebeu quando lá no Éden, Deus colocou o Adão no Éden para lavrar e guardar. A expressão lavrar tem a ver com a agricultura. Ele era um agricultor no Éden, o Adão. E guardar tem a ver com o pastoreio, é guardar o rebanho, protegendo dos lobos que vão querer predar o rebanho. Em 1 Coríntios capítulo 3, né, Paulo diz que a igreja é lavoura de Deus. A igreja é a lavoura de Deus. Então, o serviço do escravo lá, da parábola, literalmente falando, tem a ver com o rebanho de Deus, que no caso é a lavoura de Deus, que é a igreja, e tem a ver com guardar o rebanho. Lucas 2:8, os pastores guardavam seus rebanhos na vigília da noite. Ou seja, se resume o serviço do escravo num serviço pastoral, que é guardar o rebanho de Deus, significa proteger. E proteger aqui dos lobos, e os lobos são os falsos profetas e os espíritos enganadores que espalham doutrinas de demônios. Esse é o aspecto pastoral. E apacentar se resume em alimentar o rebanho com a palavra de Deus. Então o serviço dos servos, que é escravo,
se resume num serviço pastoral em favor da igreja, seja qual for o dom que você tenha. Edificar a igreja. E seja qual for o nível da sua liderança, seja liderando 3 pessoas numa célula, ou seja numa mega igreja. Esse será o critério do julgamento: serviço para o reino, de acordo com o dom que você recebeu do Espírito Santo. Deus é coerente, Ele não exigirá que você faça nada para a qual você não foi capacitado de fazer. Vamos ficar em pé? Tem uma música mais aí? Vamos colocar uma música? Pode ser.